pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje a gente vai fazer um programa muito especial. Então eu quero dar um recadinho para você. Mês passado a gente falou sobre o Outubro Rosa e nesse mês vamos falar sobre o Novembro Azul, mês da conscientização sobre a saúde do homem. A cor mudou, mas a luta contra o câncer continua. Por isso a importância dessas campanhas de prevenção e diagnóstico do câncer, para que possamos ter uma vida mais saudável e feliz. Um homem que se previne é um homem de atitude, consciente, que pensa em si mesmo e nas pessoas que o amam, na sua família. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Vergonha é não se cuidar. O preconceito pode custar sua vida. O autocuidado pode salvá-la. A responsabilidade é de todos e que todas as mulheres incentivem e apoiem seus familiares e amigos também. Seja a favor da vida, da saúde e do amor. Bom, e hoje nosso programa está muito especial, cheio de informações importantes para vocês. Eu vou receber um urologista que vai nos falar sobre a importância da campanha do Novembro Azul, falando sobre prevenção e tratamentos do câncer de próstata. Vamos falar também com o médico endoscopista, que vai nos falar quais os melhores tratamentos para emagrecer com saúde. Fica aí que é já já! Bom, e agora eu vou conversar com o Dr. Fábio Atzguino. Ele é médico urologista e veio falar pra gente sobre prevenção e tratamento do câncer de próstata e dessa campanha tão importante que é o Novembro Azul. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, Paulo. Prazer grande estar aqui, poder esclarecer a população em relação a uma doença tão importante que é o câncer de próstata. Exato, né? E quanto mais a gente propagar, né, esclarecer, né? Por isso que eu faço essas campanhas desses meses, é muito importante. Claro que o ano inteiro é importante, né? Mas meses específicos para todo mundo se conscientizar, né? Então já explica pra gente o que é o intuito, né, dessa campanha de Novembro Azul. O Novembro Azul é uma campanha que surgiu no reboque do Outubro Rosa, né? Que é a campanha do câncer de mama da mulher. E tão importante quanto o câncer de mama é para a mulher, o câncer de próstata é para o homem. Só para você ter ideia, o câncer de próstata responde por 1/3 de todos os cânceres masculinos. 1/3. E é uma doença que é extremamente letal. A gente perde nessa questão do câncer de próstata apenas para câncer de pele, que não melanoma, né? Os vasos celulares, espinhos celulares, são doenças menos letais, muito menos letais do que o câncer de próstata. A gente tem aí mais ou menos 65, 68 mil casos, entre 60 e 70 mil casos ano, estatística do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, e uma mortalidade de 15 a 16 mil óbitos por ano em relação ao câncer de próstata. E por se tratar de uma doença tão frequente na população masculina, ela é uma doença curável. Aí que vem todo essa campanha, envolve para que a gente realmente divulgue para a população a importância da doença e que, como ela tem um impacto social muito grande, né, impacto até em termos de saúde pública, envolve gastos em termos de saúde pública, paciente oncológico, então esse assunto deve ser de extrema relevância. Aí, obviamente que o urologista, isso chama mais o homem para ir ao urologista, mas aí a gente acaba também usando essa ferramenta que é para atrair o homem para o consultório e que neste momento a gente tem que ter uma visão mais holística em relação à saúde masculina e que aproveitar que o homem vai pouco ao consultório, né? A gente tem uma estatística de o homem adoece muito mais do que as mulheres, então a gente toma essa frente em relação à saúde masculina. A gente fala de câncer de próstata, mas a saúde masculina como um todo. Sim, e é isso que a gente fala aqui, né? A gente falou no programa Saúde do Homem, né? Saúde masculina, que é importantíssimo, né? Se cuidar, que é um dos cânceres realmente que mais crescem, né? E você falou da cura. Inicialmente, quais exames para prevenção que devem ser feitos, né? O homem... de que idade? Quais exames devem ser feitos para se prevenir inicialmente? Então, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que a partir dos 45 anos, porque é uma doença do envelhecimento, você falou assim que está tendo uma incidência maior de câncer, porque a população vem envelhecendo. Então, as doenças que aparecem na fase da terceira idade,
elas acabam aumentando também a incidência. Quanto mais número de idosos. Exatamente. Quanto maior o número de idosos, maior vai ser o número das doenças prevalentes nessa faixa etária. Mas, especificamente falando do câncer de próstata, a partir dos 45 anos, para homens que têm um fator de risco, que é histórico familiar, né? Então, se teve um pai, um irmão, um tio, um avô, consanguíneo, obviamente, esses pacientes aumentam a probabilidade de ter câncer de próstata. E homens da raça negra também têm uma chance maior de câncer de próstata. E a partir dos 50 anos para toda a população masculina. A frequência dos exames deve ser feita de acordo com o critério do médico, né? Mas habitualmente, uma vez ao ano, falando em prevenção, se o homem chega e não tem nenhuma doença ativa naquele momento, uma vez ao ano ele deve fazer esse exame, que são os exames de toque prostático, né, que é um exame físico, que dura segundos, um exame indolor, é aí que tem muita brincadeira, muito preconceito e tal, em relação ao toque retal, que através do ânus a gente consegue tocar a próstata facilmente, ela está muito próxima ali da borda do ânus. E o exame do PSA, esses são os dois exames de entrada para detectar câncer de próstata. E se houver uma suspeita, aí a gente vai progredir com outros exames. Então, aí, por exemplo, se está na fase inicial, que é o que eu queria também te falar, há muita chance de cura, né? Então, por isso é muito importante. Qual a chance de cura nessa fase que, por exemplo, você descobre inicialmente, fez os exames preventivos e descobriu? Qual que é a chance de cura? Isso, é importante a pergunta, porque assim, no mais de 90% de cura na fase onde o câncer está localizado na próstata. Toda doença maligna, ela inicia naquele local, naquele sítio inicial. E antes dela migrar, que é a chamada metástase, seja localmente ou à distância, se a gente detecta a doença antes dela migrar, você tem uma alta taxa de sobrevida, que eu acabei de falar, de mais de 90%. Ao passo que se a doença ela já saiu da próstata, ela migrou ao redor dela ou à distância, vai caindo progressivamente a sobrevida desse homem, porque a chance dele falecer do câncer de próstata, que vai progredir, é muito grande. Então, aí que está a importância de se fazer o diagnóstico precoce. E como é uma doença que não tem sintomas, absolutamente nenhum sintoma, na fase inicial, então não tem como ficar esperando algum sinal dela, né? Você tem que buscar ativamente através desses exames. E após descoberto os tratamentos, quais seriam os tratamentos da fase... Depende também individualmente, né? O nível, né? Se já está maior, enfim, como você falou. Quais são os tratamentos para cada fase? Isso, a gente estratifica o tratamento de acordo com a fase da doença. Quando a doença está localizada, ou teoricamente localizada na hora daquele momento do diagnóstico, e os tratamentos são curativos, existem 3 tipos de posicionamento do médico em relação a isso. Aqueles pacientes, porque às vezes você pode fazer um diagnóstico de câncer de próstata localizado num homem muito mais idoso, que já tenha outras doenças, outras comorbidades, e que o risco dele morrer do câncer de próstata é muito pequeno, a chance dele morrer de um infarto, dele morrer de um AVC é grande, então existe um acompanhamento que chama vigilância ativa, né? É lógico que isso é para doença de baixo risco, ou seja, a gente também tem critérios de avaliar a doença, se ela é de alto risco de progressão, ou baixo risco de progressão. Então, se é uma doença de baixo risco e o paciente é um paciente extremamente grave e complicado do ponto de vista clínico, a gente só vai fazer um acompanhamento, que chama vigilância ativa. E pensando na cura, você tem a cirurgia, né, onde você vai extirpar e retirar a glândula prostática com a doença que está dentro dela, ou as modalidades de radioterapia, sejam elas radioterapia externa, ou a bracterapia, que é implantes de sementes na próstata, e as cirurgias também têm suas modalidades cirúrgicas, né? A gente tem a cirurgia aberta, né, via convencional, a gente tem a cirurgia laparoscópica, mais recentemente surgiu a cirurgia robótica, por via robótica. Então, mas independente da via que seja, o objetivo é sempre o mesmo, da retirada da glândula para tentar tirar aquela doença do homem.
Passando dessa fase, imagina-se que num diagnóstico inicial a gente já detecta que esse paciente está com uma doença avançada ou metastática. Normalmente, esses tratamentos eles já não são mais curativos, eles são paliativos. A gente vai conter o avanço da doença para evitar a progressão dela. E em relação à terapia medicamentosa, o que poderia ser indicado, enfim? Então, tem muitas drogas, muitos medicamentos que são utilizados tanto para o câncer de próstata quanto para a hiperplasia benigna, que é uma outra doença que também afeta bastante o homem, que é o crescimento benigno da próstata. E eles, normalmente, voltando a falar aqui do câncer, né, que é o nosso foco principal, nessas fases iniciais a gente não tem nenhum tratamento medicamentoso eficaz. Em compensação, na fase da doença avançada, aí são lançadas várias alternativas de medicamentos, né, que são bloqueadores de hormônios, porque o câncer de próstata ele se alimenta da questão do hormônio masculino, que é a testosterona. Então, existiu uma fase lá atrás em que a gente tinham vários medicamentos para tentar conter esses hormônios, né, a ação do hormônio na célula doente da próstata. E hoje muitas drogas novas, a oncologia está caminhando assim a passos largos em novos tratamentos, né? A gente também está caminhando muito para a parte da medicina através da imunoterapia, né? Porque a gente também sabe que o câncer mexe com o nosso sistema imunológico e muitas vezes ele atua bloqueando nossas defesas para poder crescer. Então, enfim, tem uma parte medicamentosa muito extensa, mas aí vai depender muito do que a gente quer atingir. E podem ser feitas também formulações, né, medicamentos em relação à formulação? Eu sempre faço, né? Então, a gente costuma perguntar se seria interessante, auxilia também um tratamento como esse? Então, na parte do câncer de próstata especificamente, dificilmente você vai ter algum tipo de formulação nesse sentido, porque essas drogas elas mexem mais na parte oncológica, são drogas de extremo controle rigoroso na parte oncológica, elas estão mais na mão da indústria farmacêutica, nas grandes indústrias farmacêuticas. Mas para tratar o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia, essas sim existem, obviamente, os nomes das drogas, dos sais que podem ser usados para tratar, e eles podem ser feitos através de manipulação, dependendo da prescrição do médico, né? Então a gente tem sim essa possibilidade, aliás muitos pacientes até optam pela manipulação, porque às vezes tem custos menores, né? E se for, obviamente, de uma grande confiabilidade, resultados, se o médico acompanhando vê que aquele tratamento está sendo efetivo, pode ser feito sim. E o que seria o Hospital Dia? Explica um pouco para a gente. Então, os hospitais dia surgiram nos Estados Unidos, né, para suprir ou para melhorar os resultados de cirurgias e entregar esse resultado, a efetividade num tratamento cirúrgico. E hoje, com a tecnologia que a gente tem à mão, a maior parte das cirurgias, em torno de mais ou menos 70% das cirurgias que são feitas, elas podem ser feitas com rápida recuperação. E isso, se você consegue fazer uma cirurgia com rápida recuperação, você não precisa usar estruturas hospitalares extremamente complexas, onde você tem patologias, você tem doenças infecto-contagiosas dentro dos grandes hospitais. Um hospital geral atende pediatria, atende ginecologia e obstetrícia, atende ortopedia, atende as doenças clínicas, enquanto que os hospitais de dia eles são focados na parte cirúrgica, né? É lógico que não são para todos os casos, né? Existe um critério de seleção para esses pacientes, para saber das condições clínicas dele, mas é uma gama muito grande de procedimentos cirúrgicos, inclusive para tratar da parte masculina, né? Eu, como urologista, hoje eu consigo tratar quase que 95% das patologias urológicas em ambiente de hospital dia. A gente, como urologista, a gente trata de cálculos renais, a gente trata de incontinências urinárias, a gente trata da parte de sexualidade masculina, com colocação de próteses penianas, e a gente trata da parte oncológica também do câncer. São feitas retiradas de rim, tumores de bexiga, e o próprio câncer de próstata
hoje já se permite tratar em ambiente de hospital-dia, que são cirurgias, apesar de às vezes até complexas, elas conseguem ser feitas num ambiente seguro, livre de infecção e com rápida recuperação. Maravilhoso. Você tem um hospital-dia, né? Passa o endereço, enfim, onde que fica, o nome? Então, o hospital-dia, ele chama Axe Day Hospital, ele fica na Rua Lobo Viana, número 23. E lá eu tenho uma equipe de urologia, eu sou proprietário, obviamente, urologista, e a gente consegue dar esse tipo de atendimento e essa resolução de casos na área da urologia. Só que o hospital-dia não é só para urologia, eu estou falando aqui como urologista, mas a gente atende todas as outras especialidades, como cirurgias plásticas, cirurgias de bucomaxilo, cirurgias vasculares, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, enfim, é uma gama enorme de procedimentos que você consegue fazer dentro de um ambiente como esse. Muito bom, é muito importante, né, de falar sobre isso sempre e poder alertar aqui, comunicar para as pessoas, né, procurarem, né, o seu médico e se prevenirem que você pode se curar, né, doutor? Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Paula, foi muito bom esclarecer e fico sempre à disposição. É isso, gente, procurem, né, se previnam, que é mais importante, né, sua saúde. Bom, e agora eu vou receber o Dr. Guilherme Antonietti. Ele é médico especialista em endoscopia, fundador da clínica Endonet, clínica de endoscopia. E veio falar aqui um pouco pra gente sobre isso, sobre emagrecimento. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você. E falar de algo assim que muitas mulheres e homens também, sim, né, hoje em dia, que é o método de emagrecimento. Então explica pra gente, primeiramente, quais são os exames que vocês fazem na clínica, né, e esse método. Olha, os exames nós fazemos inúmeros, né, desde endoscopia alta, a parte de endoscopia baixa, que é a colonoscopia, fazemos a parte pulmonar, de broncoscopia, laringoscopia, a gente vê também a rinoscopia, a parte do reto-sigmoidoscopia, vesícula, a gente vê vias biliares através da colangiopancreatografia. Então, são inúmeros exames para prevenção de câncer, de doenças que possam vir a agravar esses pacientes. E temos, hoje, a clínica ela é mais focada em métodos endoscópicos minimamente invasivos para emagrecimento efetivo dos nossos pacientes. Então é um tratamento para emagrecimento e é feito através da endoscopia. Então são métodos minimamente invasivos, riscos praticamente zero, né? Feito através de sedação, o paciente não precisa tomar anestesia geral, sem intubação, sem nada. Uma sedação, o paciente dorme. Fazemos uma endoscopia, colocamos uma prótese dentro do estômago desse paciente, com o intuito de reduzir o tamanho, o seu volume interno. E nós temos aí uma média de perda de peso com esse procedimento em torno de 20% a 25%. O paciente fica mais saciado e aí ele passa por uma equipe multidisciplinar que vai acompanhá-lo durante 6 meses ou durante 1 ano para chegarmos juntos, nós, a essa perda eficaz de peso. Como que ele funciona dentro do organismo? Então, esse balão, ele cria uma barreira mecânica. Então, ele restringe uma ingesta, por exemplo, maciça de alimentos. Ele atua numa área específica no estômago, ele fica posicionado numa área específica chamada fundo gástrico, onde esse fundo gástrico ele produz hormônios importantes relacionados à fome, que é a leptina e a grelina. Então, o balão, ele cria um filme com essa mucosa produtora desse hormônio, reduzindo a produção dele. Consequentemente a isso, com pouca quantidade de alimento, os nossos pacientes vão ter uma saciedade precoce e prolongada. Então ele é um grande empurrão, ele é um grande facilitador para os nossos pacientes fazerem uma reeducação alimentar, que é o nosso programa, é o nosso projeto lá da clínica. E também depende do paciente, do tratamento. Lógico. A relação de fazer a bariátrica e o balão, quando decidir o que fazer, pode um complementar o outro no tratamento? Exatamente. Se o paciente não tiver problemas de saúde sério, eu prefiro fazer um procedimento mais tranquilo. Agora, se ele já tiver, eu já faço um outro procedimento sem anestesia geral, sem um risco um pouquinho mais
proeminente. E esses tratamentos, eles são, como a gente falou, relativamente tranquilos. Dá para decidir. Todos são feitos com anestesia, né? Sim, sedação um e outro com anestesia. O da bariátrica, ele é definitivo, então? Definitivo, um método definitivo. Os pontos são fios italianos Catgu, inabsorvíveis. Ele fibrosa e formatando o estômago depois de 45 dias do procedimento, ele fica o estômago como se fosse um aspecto de uma banana, tunelizado, né? Diferente de um aspecto de um estômago normal. Como que é esse processo para o paciente fazer realmente auxiliar com a dieta, né, de alimentação? Sim. E tudo? Quanto ao mês ele vai, o programa de emagrecimento, né, que ele vai aos poucos? Sim. E como fazer isso não voltar, né? Ele não voltar ao peso. Perfeito. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, a gente sabe hoje que a obesidade é uma doença crônica, uma doença recorrente. Então, nós, com todos esses procedimentos, mais ou menos... ele fica, depois de cada procedimento, uma semana numa fase líquida, né? Como whey protein, glutamina, aminoácidos líquidos, água de coco. Uma segunda fase, uma fase cremosa. Então purê, iogurte, shakes, vitaminas, sopa já cremosa, já com pedaço de músculo e tudo. Uma terceira semana, a gente chama de uma fase branda ou pastosa. Aí já é fruta, omelete, panqueca, ovo mexido, cozido. Nós temos uma média de perda de peso nesses mais ou menos 30 a 45 dias, de 8 a 10% do peso corporal do paciente. Então, isso daí nenhum outro método você vai conseguir. Então, isso daí dá uma grande autoestima para o paciente continuar engajado no tratamento. E aí o que é importante? Nós temos uma equipe multidisciplinar, muito experiente, já vivida com esse tipo com esses tratamentos. Então, uma nutricionista passa mensalmente comigo e eu vou acompanhando toda essa parte metabólica, enzimática, hormonal dos pacientes. Entro, eventualmente, com alguns medicamentos, dependendo da fase do tratamento, para desabsorção de gordura, inibição de carboidratos, a vontade de comer doce, algum termogênico, acelerador de metabolismo. Dependendo da fase também, a gente vê o paciente, algum ansiolítico. Né? Então a gente faz uso de vez em quando. Temos uma nutricionista que faz mensalmente a bioimpedanciometria, que é um exame super moderno, que ela vai avaliar a composição corporal, o metabolismo do paciente e vai achar quais são os elementos termogênicos e aceleradores de metabolismo que vão ser mais engajados para cada perfil do paciente, individualmente para cada um. Temos um terapeuta comportamental, psicólogo e coach específico neste programa de emagrecimento, cujo foco desse profissional é fazer que os nossos pacientes mudem os seus hábitos, seus estilos de vida. A gente está falando da saúde do homem também, né? Sim. Que a gente está falando do Novembro Azul, que é prevenção, né? Tratamento do câncer de próstata. E também isso é muito importante, até a gente fala muito de mulheres e homens também têm procurado, né? Da prevenção, que vocês fazem também o exame de prevenção de endoscopia, Sim. que também é para detectar, né? Tipos de câncer, vocês fazem também vários. Sem dúvida, fazer uma colonoscopia que hoje... esse é um método hoje, a colonoscopia é um exame hoje fundamental. Hoje, se eu não me engano, é o segundo maior causa de tumor. E muita gente tem medo, da mesma forma exatamente. Que o exame de próstata, para detectar, né, o câncer de próstata, Sim. tem medo também, mas também... exame super tranquilo, com sedação, o paciente dorme totalmente monitorizado, coração, pulmão. Entramos com uma cânula super fina, de 0,9 milímetros, é pequeniníssima, e ali você consegue, além de detectar doenças inflamatórias, também algumas lesões polipóides, que são os pólipos, são a gênese de um câncer, e a gente não só olhar os e biopsiar, conseguirmos retirá-los. Então é fundamental. Podia falar aqui bastante com você, mas a gente não tem mais tempo, você volta mais vezes então para falar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu, Paulo. Muito obrigado. Passa seus contatos para quem quiser seguir, conhecer, né, a clínica. Vou passar o nosso e-mail, endonet@gmail.com. E nós temos também no Facebook, Instagram, bastante conteúdo também. Clínica Endonet, é só procurar e vai ver lá
bastante novidades sobre o assunto. Prazer te receber. Prazer foi meu. Muito obrigado, viu? É isso, gente. Cuide da sua saúde, se previna, que é fundamental. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável e claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes. Todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, e junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, queijo derretido, muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados, vocês vão adorar. Não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa. Eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável, que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês, e a gente te espera lá no restaurante. Estamos encerrando então mais um programa muito especial, falando sobre esses assuntos tão importantes. Quero agradecer vocês por estarem sempre me acompanhando. Obrigada sempre pelo carinho de vocês. A gente faz tudo para proporcionar mais informação e ajudar na sua saúde e no seu bem-estar. Sigam também nossas redes sociais do programa e minhas redes oficiais, para a gente interagir cada vez mais. Eu amo poder falar com vocês, interagir. Mandem perguntas, opiniões, porque a participação de vocês é muito importante pra gente. Porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!